Aleluia. Vamos abrir Malaquias, capítulo 3. Hoje nós vamos tratar de um assunto bíblico, mas polêmico. Cada um tem uma ideia. Hoje nós vamos ter uma revelação. Por que que existe dízimo? Malaquias 3, 1 a 18. Será que podemos afirmar categoricamente que o dízimo me dá acesso ao melhor de Deus? Mas o melhor de Deus eu não posso alcançar sem o dízimo? Vamos ver o que a Bíblia diz. Não é bom ter dúvida sobre o dízimo. Pior ainda é ter a condição e não dizimar. E um pouquinho pior ainda, ser o próprio autor do bloqueio financeiro e administrativo. Os bloqueios financeiro e administrativo do povo de Deus vem da própria mão, da própria pessoa. Você vai aprender aqui. Malaquias capítulo 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e a prata. E assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. E eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas, e privam os estrangeiros do seu direito, e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Por isso é que estão debaixo de maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. E depois disso, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês verão se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos, que vocês não terão onde guardá-las. Eu impedirei que o gafanhoto devore as suas colheitas. E as videiras no campo não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, todas as nações vos chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor,
E ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora a gente considera felizes os arrogantes, os que prosperam, os que praticam o mal. Eles escapam e lesam, e mesmo assim eles desafiam a Deus. Mas depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na presença de Deus, acerca daqueles que temem o Senhor e que honram o seu nome. No dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E então vocês verão novamente a diferença entre o justo e e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Glória a Deus. O ladrão disse para Jesus: lembra de mim quando entrar no paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele estava morrendo. E morreu. E Jesus disse que para onde ele ia no paraíso, o céu ia se abrir e ele ia acolher o ladrão. Estevão, quando estava sendo apedrejado, Atos 7, de repente, no apedrejamento da comunidade judaica sobre ele, por causa de Cristo, ele disse: olha, apedrejado, eu vejo o céu aberto e vejo Jesus à direita. Estevão estava sendo esperado, o céu abrindo para acolher o primeiro mártir da igreja de Cristo. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4,13: olha, não vos enganeis, não sejais ignorantes, porque quando o anjo tocar, Jesus virá nas nuvens e o céu se abrirá, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, aqueles que estão em Cristo. Então a Bíblia diz de um céu aberto futurístico para nós, os cristãos. Então existe a certeza para o cristão de um céu se abrindo para ele, na hora que ele partir, ou se ele estiver no tempo do arrebatamento. Aqui no texto fala de um céu aberto para agora, não é para o futuro. Vamos voltar a ler? Um céu aberto. Versículo 10, ó. Pega o versículo 10 novamente. Tragam todos o dízimo à casa do Senhor, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas do céu. Eu vou abrir o céu, diz o Senhor dos Exércitos, e vou derramar sobre vocês tantas bênçãos, que nem terão onde guardá-las. Então, como cristão, eu espero um dia o céu se abrir para me acolher, seja pela minha partida daqui, ou seja, pelo arrebatamento. Como cristão, até que o céu não se abra para me introduzir na eternidade, eu tenho que entender que o único jeito do céu abrir é através do dízimo. O céu se abre. Por isso, o dízimo me dá acesso ao melhor de Deus. Tragam todos, viu? Não tem pobre, não tem rico, não tem ninguém, é 10%. Dízimo, 10ª parte. Todos. Não tem a faxineira, não tem o empresário, não tem ninguém. Todos. Tragam. Depois fazem provas. Se eu não vou abrir o céu, a comporta, eu não vou abençoar vocês com uma bênção tal que vocês não terão mais dúvidas sobre o assunto. Mas, irmãos, tragam todos. Quem é que traz? E por que tem acesso ao melhor de Deus? O que ocorre com o dízimo? Como é que ele pode me trazer essa certeza dentro do meu coração? Olha, primeiro momento, a primeira coisa que temos que aprender, que o dízimo é um direito de propriedade divina.
Nós temos dificuldade de dar ou não damos, ou temos conceitos errados sobre o dito, porque a gente não entende que ele seja de propriedade divina. Lei de propriedade divina. Existe uma lei de propriedade humana. Ninguém pega o seu carro, se pegar está roubando. Ninguém ocupa a sua casa porque é tua propriedade, a justiça está a seu favor. E o profeta usa a palavra roubar. Mas como é que nós temos que voltar a ti? E onde é que te roubamos? Vocês têm que voltar a mim, porque quando vocês não trazem o dízimo, vocês viram as costas para mim. Vocês têm que voltar a mim, porque vocês têm que respeitar o direito de propriedade divina. Vocês estão me roubando. É duro, mas ele disse para toda a nação de Israel. Aqui é o Velho Testamento. Ele não está pedindo para o Egito, não está pedindo para o mundo árabe, ele está pedindo para o povo dele. Vocês, toda a nação, não estão cumprindo a lei de propriedade divina. Irmão, dificilmente uma pessoa dará o dízimo se ela não entender o Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é o céu e a terra. Do Senhor é o céu e a terra, a sua plenitude, e todos que na terra habitam. Se ela não entender que Deus é proprietário de tudo. Ageu 2:8, minha é o ouro e a prata. É meu, o ouro e a prata. Ageu 2:8. Se ela não entender que além de Deus ser proprietário do céu, da terra, dos habitantes, do ouro e da prata, se ela um dia confessou Jesus como Salvador, ela tem que entender que ela não é dela mesma. Então Deus é dono, é proprietário seu, primeiro porque te criou, segundo porque te salvou na cruz. No dia que você confessou Jesus como Senhor e Salvador, você estava dizendo: Senhor, estou voltando para ti, eu sou teu. Isso vem no sermão, mas na música a gente canta isso. Mas como nós vamos saber que nós, os cristãos, temos o Deus da Bíblia como proprietário de tudo e proprietário das nossas vidas? Como vamos saber? Pois bem, como é que Deus sabe que você ama a palavra? Ele regula. Ele diz: se você está dizendo que ama a minha palavra, você deve guardar ela, praticar. Está regulado. Então nós não temos chance de falar que ama a Bíblia se a gente não praticar. Nós passamos por mentiroso. Se você dizer, como dizemos dia e noite na nossa oração, te amo, Senhor, Ele regula. Se você ama eu, que você não vê, você deve amar o próximo que você vê. Dá para palpar. Como é que Ele sabe que nós amamos Ele? Para não ser uma mentira. Se a gente ama o próximo, que a gente toca. Se você dizer, eu creio em ti, ninguém pode te desmentir. E Ele regula também. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem crê é batizado. Entendeu? O Senhor, minha vida é sua. Estamos chegando no dízimo. Minha vida é sua, Senhor. Sou propriedade sua. O Senhor me comprou com o seu sangue lá na cruz. Então, se eu te comprei, me dá o dízimo. Então, se é propriedade minha, me dá o dízimo. Porque o dízimo é propriedade minha. Os 100% que você leva para casa no fim do mês, quando você não me conhecia, você achava que era esforço seu. Mas mesmo quando você não me conhecia, eu colocava pão para você comer em casa. Agora você me reconhece, então 100% do teu salário, 100% da tua retirada da empresa, sou eu que coloco. Então, se você acha que entende que eu sou dono da sua vida, como é que eu vou regular isso? Traz o dízimo, traz o 10%. É um direito de propriedade. Jesus estava respondendo a duas perguntas. Essas duas perguntas: por que temos que voltar? Ou em que te roubamos? Olha aqui, ó. Versículo 8.
Versículo 7. Desde o tempo de seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhe obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? E perguntam mais, pode um homem roubar a Deus? Ao 8. Contudo, vocês estão me roubando. Ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos e na oferta. Você não rouba, você só rouba aquilo que é propriedade do outro. Entendeu? Então, as dúvidas que temos é porque não entendemos a lei de propriedade divina. Entendemos a da terra. Graças a Deus, temos caminhado. Não temos coragem de pegar coisa dos outros, porque a gente sabe que tem a lei de propriedade que garante. E vem uma execução judiciária, se a gente pegar. Tem um artigo que nos enquadra, nós podemos ir para a cadeia. Aqui existe uma lei espiritual, ela não leva para a cadeia. Mas olha só o que produz, ó. Por isso, versículo 10, 12, ó. Então todas as nações os chamarão felizes. Põe à prova. O Senhor dos Exércitos, eu não vou abrir, derramar bênção. 11. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas. Impedirei que o gafanhoto come a sua colheita. As videiras no campo não perderão seu fruto. Eu impedirei. Então existe uma consequência legal e espiritual quando a gente retém isso. Lógico que Deus não leva o tempo da ignorância. Então, muitos de nós não têm o discernimento, segura o que é de Deus. Mas nessa noite o Senhor está nos colocando todos num patamar só. Se você entender a lei de propriedade espiritual, não tem nenhum crédito em quem dá o dízimo. Ninguém pode dizer que é melhor do que ninguém. Está apenas devolvendo o que já é de Deus. Tragam todos o dízimo à casa do Senhor, para que haja mantimento. Tragam todos. Aí vocês vão fazer prova, se funciona ou não funciona, mas traga o coração aberto, com o discernimento que a lei é uma lei de propriedade divina. Porque você tem o discernimento da lei de propriedade que garante a sua propriedade, o seu carro, a sua casa. Então tenha também o discernimento da lei de propriedade divina. Eu estou dando 100%. Tragam. Esse é o primeiro ponto. O dízimo me dá acesso ao melhor de Deus. Sabe que no sábado eu estava dando aula em Sertãozinho. A esposa do irmão que lidera a célula foi na aula para líder. Mas ele foi levar ela. E estava lá. Então, no momento que separou a célula, ele saiu para fora e eu fui atrás dele. Ela tinha me falado no começo que ele passou por enfermidade. E eu saí lá fora. Enquanto os líderes faziam a célula, eu saí lá fora. Saí lá fora e falei, ô Márcio, você vai embora? Ele falou, não vou não, estou esperando a mulher. E olhou para mim e começou a chorar. Aí veio e me abraçou. Eu não consegui falar para ela. Eu não consegui, começou a chorar. Eu falei, mas será que esse cara acabou pecando aí, está com medo de falar para a mulher? Começou a passar coisa na minha cabeça, ele não me soltava chorando, né? Eu não consegui, mas eu vou falar para o senhor. O senhor sabe que eu passei um ano duro, saiu uma ferida aqui na frente da minha canela. Eu fui para o médico, e trata, e a coisa não dava certo, até que começou a restabelecer a minha canela. E eu fui para casa, o médico mandou para casa, e eu contratei o enfermeiro para fazer os curativos. E não é que sarou a frente, começou a sair um buraco atrás da minha canela, na minha batata da perna, e foi abrindo um buraco, e voltei no médico, o médico disse que era uma infecção hospitalar, que veio trazida pelo enfermeiro. E vai aqui, vai ali, corta a perna, não corta a perna, naquele desespero, e faz tratamento e a coisa não dava certo e tal. Até que um dia ele estava na casa dele, andando de cadeira de roda. Ele estava sentado na cadeira, viu debaixo de uma peça um envelope. Ele falou, mas o que é aquilo? Tinha caído.
E ele deu um jeito, foi lá e tirou o envelope, do envelope saiu uma foto. E aquela foto ele pegou, quando ele olhou, ele começou a chorar, porque era a foto do batismo dele. 10 anos atrás. Ele olhou para aquela foto, começou a chorar e disse para Deus: Senhor, sou teu filho, não quero cortar a perna, não quero morrer, eu quero ficar mais um pouco aqui. Olha aqui, ó, eu te confessei. Passou uns 10 minutos chorando. No outro dia o vermelhão saiu da perna e ele voltou no médico. O médico falou: está melhorando, e queria te dizer que vai melhorar mais ainda. Tem uma pessoa especialista aí que trouxe dos Estados Unidos um tratamento novo. Ele fez esse tratamento, põe um emplasto atrás, uma coisa importada, e puxou todas as bactérias, e ele já estava andando quase restaurado. Aí ele falou: isso que eu queria falar para minha mulher. E eu tinha vergonha, porque eu acho que é ela que tem a tela em casa, não eu. Eu estou com vergonha de falar e duvidarem de mim e tal. Mas hoje à noite, a hora que sair daqui, o senhor vai com nós aí, sai junto, porque eu quero que o senhor esteja junto, porque eu quero testemunhar para minha mulher. E ali, quando a gente estava junto, comendo um pedaço de pizza, ele testemunhou para a mulher chorando, a mulher começou a chorar, e de repente ele diz assim: eu parei de dar o que é de Deus. Ele tem uma empresa de materiais elétricos. Eu parei de dar o que é de Deus. Eu estava roubando a Deus. E eu vou voltar a dar o que é de Deus. Eu vou voltar a dar o dízimo que é de Deus. Só de eu ter orado, ser curado, falando para o Senhor do meu desejo, abriu as minhas vendas. Eu estou com 3, 4 vendas muito boas. E eu preciso de voltar a dar a Deus o que é de Deus. Ele falou naquele testemunho. O dízimo me dá acesso ao melhor de Deus. Por quê? Porque é uma questão de lei espiritual, de propriedade divina. Não tem o que questionar. Só questiona quem não tem esse discernimento. Quem acha que é dono de si só. Quem acha que é dono do dinheiro. Quem acha que não tem nenhum vínculo com o Senhor, com o senhorio de Cristo. Que a maioria está numa igreja, mas não tem vínculo nenhum com o senhorio de Cristo. Tem com o Salvador. Confessar Jesus como Salvador, mas não tem vínculo com o senhorio de Cristo. Senhorio significa que Ele é dono. A Bíblia, Paulo fala que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva. Segundo ponto, o dízimo me dá acesso ao melhor de Deus, porque eu entendo a revelação de que o dízimo presta um serviço à urgência do avanço do reino. O avanço do reino tem urgência. Você sabia que o avanço do islamismo nos últimos anos, principalmente na Europa, se deu ao fato de eles investir financeiramente, maciçamente, na construção de mesquita pela Europa fora? Vocês sabiam que a Europa, por ter feito um rígido controle familiar, não tem criança, e que, principalmente o norte árabe e africano de origem islâmica começou a se radicar na Europa toda, e por servir o Alcorão e o Maomé, eles entendem que tem que ter muito filho. E a Europa, de repente, os governantes de países como França, Itália, Inglaterra, o Reino Unido, começaram a entender que precisava dar um incentivo financeiro para as famílias terem filho, e que esse povo erradicado, que já tem filho, além de pegar o dinheiro, já está com a nova conjuntura de europeus vindo do islamismo, ou de país islâmico, estruturando a Europa. E que o mundo árabe, o dono do petróleo, investe maciçamente para os líderes islâmicos virem e ocupar essas mesquitas pela Europa fora, Estados Unidos. Sabiam disso? Então o islamismo está avançando porque é o primeiro em investimento financeiro. Em segundo lugar, o judeu. Só a família Safra faz uma sinagoga por ano no Brasil. Só a família do Banco Safra. É um avanço, é um investimento maciço. Terceiro lugar, o catolicismo, que é dono de muitas empresas, que é uma religião milenar e que avança, e já avançou muito. Nós estamos em quarto lugar.
Porque nós não aprendemos nem dar o dízimo ainda. A urgência do avanço do reino é enorme. E Jesus está, nesse contexto aqui, Jesus não tinha vindo ainda. Esse templo que eles estão construindo é para Jesus entrar e iniciar a sua vida na terra. Há uma urgência. Mas estão há 100 anos enrolando Deus. O primeiro grupo, 100 anos atrás, veio com Esdras. O rei Ciro deu dinheiro, deu o ouro. Todo o ouro que foi roubado do templo de Salomão foi devolvido. Eles construíram suas casas e deixaram o templo. Neemias veio e fez um muro em Jerusalém. E está ali Ageu, Zacarias e Malaquias profetizando ao povo. Uma hora dizendo, ó, vocês estão plantando muito e colhendo pouco. Ora, vocês estão pondo o salário de vocês no saco furado. Levantem a minha casa. E aqui é o finalzinho. Olha o que o Senhor está dizendo para ele, ó, no versículo 1. Ó. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas cuidado, quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os sacerdotes levitas e refinará o ouro e a prata. Assim vocês trarão ao Senhor as suas ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como no dias passados, como no tempo antigo. No tempo antigo, o povo, a nação de Israel era muito mais aberta. Hoje, que há uma urgência, faz a casa. Meu mensageiro vai vir, ele vai nascer. Então, foi o tempo, havia uma urgência, eles não terminaram essa casa. Demorou quase 100 anos para fazer essa segunda casa. Foi ali que Jesus foi apresentado ao 8º dia. Foi ali que Simeão e Ana, os profetas, no 8º dia, quando José e Maria levou, olhou a criança e diz, eis aí o Salvador de Israel. E a profeta e o profeta disseram, agora eu posso partir tranquilamente, porque eu vi o Salvador, o Messias. Foi ali que com 12 anos ele começou a ensinar os doutores da lei, e foi ali que ele lançou as bases do cristianismo. Havia uma urgência para que o Filho de Deus, nascendo, começasse seu ministério e tivesse essas entradas no templo para iniciar o cristianismo. Que urgência hoje, irmãos, do avanço do reino? A mensagem do Evangelho é que fala sobre a volta de Cristo. A volta de Cristo está aí. Nós vamos morrer, nós aqui, tudo, aqui fechadinho aqui, ou a gente vai avançar? Mas legal, nós pode ficar mais 50 anos nesse quadrado aqui, mas nós não vamos avançar. Eu não posso falar para os irmãos da Assembleia, da Deus e Amor do Brasil, mas posso falar para vocês. Há uma urgência. E salvar almas envolve o evangelho, a pregação, o discipulado e o dinheiro. Agora estamos com a grande batalha. Nosso missionário da África telefonou dizendo que abriu uma grande porta. Jacques ligou para mim. Eu fiz amizade com o médico aqui e ele disse que tem amizade com o ministro da Saúde. E o ministro da Saúde quer liberar nós para fazer um centro de saúde aqui, mas precisamos de dinheiro para alugar o prédio, precisamos de dinheiro para contratar enfermeira padrão. Então, estou telefonando para o senhor. Falei, ó, você telefona para todas as igrejas que ajudam, que nós vamos ver o que nós podemos fazer. Então, há satanicamente um planejamento do inferno para que nós não prosperemos e nem enxergamos a urgência do avanço do reino. O avanço do reino não tem jeito, envolve dinheiro. Ficar aqui cultuando envolve dinheiro, ar-condicionado, salário, envolve pagar faxina aqui. Envolve dinheiro, a gente tem que entender. Não tem jeito. E o dinheiro já é estipulado, como por isso que é propriedade. É lei de propriedade espiritual, porque o Senhor coloca 10%. Se você largasse para cada um pensar, quando puder dar, irmão, nós já tínhamos fechado. Não dá para pagar o salário, não dá para alugar. Se deixar cada um fazer o que bem entende. Só vai fazer o que bem entende quem não enxerga nem a lei de propriedade espiritual e quem não enxerga que tem um assunto de urgência. O Senhor conta com todos nós para o avanço do reino de Deus.
No mesmo domingo, em Sertãozinho, eu estou sentado. O irmão chegou e disse para mim: ó, meu irmão, queria agradecer esses 12 anos que eu estou nessa igreja. Falei: William, o que é? Como é que aconteceu? Ele falou: o senhor lembra que eu cheguei ainda no salãozinho pequeno, quando o senhor estava abrindo aqui. A escola da minha mulher estava para fechar. Minha mulher com as duas irmãs, tem uma escola. E eu tive que penhorar as duas fazendas de Tocantins, porque eu enfiei as minhas equipes nas usinas para colher cana, e de repente deu uma quebradeira e as leis trabalhistas penhorou as minhas duas fazendas. Aquele dia que eu entrei com ela aqui, eu não sabia mais o que fazer. E daquele dia Deus começou a abrir a porta. A escola da minha mulher, ela foi liberada, dá uma bênção. As minhas coisas foram liberadas, as fazendas foram liberadas. Eu vendi as fazendas e comecei a fazer condomínio fechado no Tocantins. E queria dizer para o senhor que eu e os dois investidores que acreditou no projeto, nós estamos com patrimônio de 11 milhões e meio. Eu estava quebrado. Mas eu quero dizer para o senhor aqui muito mais do que isso. O pastor Adilson está aí para fazer esse templo. Está sendo um sufoco. E há uma urgência. Eu não falei para ele ainda. Deus está me abençoando. Eu vou ajudar a fazer esse templo nosso aqui. Deus está me abençoando. A urgência. Ele está me enxergando a urgência. O dízimo me dá acesso ao melhor de Deus. Quando? Quando eu tenho a revelação que o dízimo é de ordem, lei, propriedade divina. Quando eu tenho a revelação, ou quando eu enxergo que há uma urgência no avanço do reino de Deus, para Cristo chegar ao coração dos pecadores, começando para aqueles da minha família. E por último, o dízimo me dá acesso ao melhor de Deus porque eu quero fazer diferença. Existem aqueles que sentam aqui que não querem fazer diferença. E existem aqueles que querem fazer diferença. Ao versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Tem que ter essa diferença. É muito triste, irmãos, quando pessoas que não servem a Deus é mais próspera que nós. Uma coisa, eu quero falar para vocês, uma coisa eu quero falar. Eles são bons administradores e faz bem o que faz. Não adianta. Se eles fazem bem o que faz, já tem uma profecia na Bíblia que eles comem da bênção do suor do rosto. Entendeu? Então, não estão dentro da igreja. Olha para eles e eles estão indo bem. Eles fazem bem o que faz e sabem administrar. Às vezes administra as coisas que Deus põe na mão melhor do que aqueles que estão dentro da igreja. Ou segundo plano, eles estão crescendo e às vezes estão fazendo coisa errada. Uma hora eles vão cair no lodo. Ou aqui ou depois, a hora que estiver com Deus. Nós precisamos ter essa consciência. A faxineira verá a diferença o dia que fizer com base no texto que eu estou trazendo e a revelação. Não interessa, fez a faxina é 70%, ela dizimou 10%. Jesus olhou os dízimos que estavam sendo entregue em Lucas 21, na fila, e os 12 ali, e ele estava observando o povo dizimar. E ele disse aos 12, olha, essa viúva, essa deu o que tinha que dar. Essa sabe o que é propriedade. Ela deu. E os outros, os mais ricos, eles não, eles estão dando sobra. Sobra. Essa é a tentação. Na cultura religiosa nossa, você ainda lembra do saquinho. No começo de conversão, no meio protestante, quando eu vim em 80, existia o saquinho. A gente enfia a mão no bolso e pega a moeda. E põe, e dá a sobra. Porque não entende que é necessário fazer a diferença. As moedinhas não fará a diferença, meu irmão. O que fará a diferença é quando a gente ser fiel nos 10%. Porque os 10% nivela todo mundo. Você vai perguntar, quanto você dá? 10%. Não interessa o que faz e quanto ganha. Quanto que você dá? Eu dou 10%. Eu devolvo os 10%. Então, os 10% nos iguala. Quando conseguimos ser fiel nos 10%, a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco será colocado no muito. E tem outra coisa interessante aqui, ó. Versículo 16. Depois aqueles que temiam o Senhor, eles conversavam com os outros, e o Senhor ouviu com atenção e escreveu um memorial na presença daqueles que temiam e honravam o seu nome.
Honrar o nome do Senhor com o dízimo significa levar Deus a anotar no memorial alguma coisa. Deus quer ter um memorial. Memorial significa ele está olhando, lembrando, memória. Ele está lembrando o que Temístocles está fazendo em 34 anos. E está aqui no texto do dízimo. O que Temístocles crê no dízimo ou não crê? Ele tem um memorial. Para quê? Depois desse memorial, ele dizer assim, ó o que ele diz. Versículo 17. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Nós cuidamos dos tesouros de Deus, das coisas que Ele coloca na nossa mão, e nós somos seu tesouro pessoal. Um objetivo: vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e os que não servem. 2 vezes Ele disse que a gente vai ver. Olha aqui no versículo 10, ele vai falar que nós vamos ver. Versículo 10, traga o dízimo todo ao templo do Senhor, para que haja alimento na minha casa, ponha a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam, se eu não vou abrir as comportas, janela do céu, vejam. E agora novamente, no versículo 18, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. O dízimo me leva a fazer a diferença. É preciso fazer a diferença. A diferença é vista por quê? Porque eu como bem, porque eu durmo numa casa, eu tenho uma casa boa, meus filhos estudam, eu vivo dignamente. Os meus familiares olham de onde eu saí. Comecei numa tenda, no Jaguaré. Os lotes populares do João Paulo foi distribuído. Naquela época ainda em Cope não dava material para fazer as casas. E o Julinho lembra muito bem das primeiras casas que foram feitas ali, elas eram de tábua. Tábua. Eu comecei a olhar aquele grupo de pessoas. Participamos na construção, na arrumação da casinha do Mirim, lá atrás. Um dia eu cheguei na casa do Joaquim, o Joaquim é pedreiro. Aquele monte de fio, uma casinha de tábua. Eu falei, vem cá, Joaquim. Você não tem serviço? Tenho serviço, eu ganho dinheiro. Por que você mora numa casinha de tábua? Falei sobre o dízimo para ele, seu Joaquim. E comecei a falar para os nossos irmãozinhos. Nós estávamos passando da tenda para a nossa igrejinha. Vocês não precisam de acabar a vida morando numa casinha de tábua. Nós podemos melhorar isso. Começamos a fazer algumas articulações de pedreiro e quem sabia trabalhar para ajudar a construir as primeiras casinhas de tijolos. E o Joaquim teve uma experiência. Ele fez a casinha de tijolo dele, começou a dizimar. Aí um dia ele falou para mim, pastor, eu quero que o senhor ore porque a minha mulher, a Edna, está com um negócio de uma herança aí para o lado de Neves, de Nova Aliança, enroscada. Está difícil de sair. Ora, começamos a orar. Daí um mês e tal, ele chegou lá no nosso escritorinho da igreja dizendo, olha, Deus abriu a porta. E eu estou vendo o escritorinho aqui, eu não estou vendo o telefone, em 92. E eu quero dar um telefone para a obra. Eu quero, quando essa obra aqui caminhar, eu quero participar disso. Eu quero fazer a diferença. Eu pensei um pouco, eu não sabia se eu pegava o dinheiro dele, porque não é como comprar telefone hoje, em 92. Era o equivalente a 5 mil. Você pegava um contato, nós pegamos o Camilo, que era um contato da antiga Telesp, e fomos comprar. Era o equivalente a 5 mil. E eu comecei a vacilar, falei, eu não estava com coragem de pegar 5 mil do irmão. E a irmã ajudou, falou, vem cá, o senhor não vai deixar nós fazer parte disso? Eu peguei com muito custo o dinheiro. Mas eu compreendi que eles estavam sendo abençoados. E ele me disse, eu quero fazer a diferença alegre, eu estou alegre por estar fazendo isso. O dízimo me dá acesso ao melhor de Deus quando eu tenho a revelação que dízimo é uma questão de propriedade divina. Não existe nenhum mérito, entendeu? Muito pelo contrário, a obra meritória em ter a bênção material vem do próprio Deus, e eu devolvo o que é dele. Segundo, eu estou enxergando a urgência, precisamos de avançar, envolve o dinheiro, é o nosso dízimo. Terceiro, eu quero fazer diferença na minha vida, para quem vê as minhas mudanças, não só de ordem de caráter, mas de ordem financeira. Para que o povo veja. O povo vai ver a mudança.
Nós estamos agora nos preparando para cear. E você entendeu. Dízimo me dá acesso ao melhor de Deus. Como uma pessoa salva, o céu um dia vai me abrir, me acolher para a eternidade, com a minha partida ou arrebatamento. Como uma pessoa salva e que tem Jesus como Senhor, eu tenho condição de usar essa chave para abrir o céu nas coisas que Ele quer colocar na minha mão, para mim me tornar um mordomo fiel dos tesouros do Senhor. Eu me tornarei o tesouro pessoal dele. Por quê? Porque eu vou passar no teste de administrar bem a mordomia que Ele quer colocar na minha mão, a riqueza que Ele quer colocar na minha mão. Isso só pode acontecer num coração fiel e aberto, que dá o dízimo com alegria ao Senhor, sem nenhuma dúvida, com certeza total. Só essa palavra pode tirar suas dúvidas e fazer você começar a ter uma experiência com o Senhor a partir dessa ceia. Quem é batizado, já foi discipulado, batizado, sabe o que é salvação. E a Bíblia diz que temos que ser discipulado, batizar para cear. Vai cear. Pode ser dessa igreja ou não, se está em comunhão com o Senhor, vai participar da ceia. E a hora que vamos todos nos levantar, porque nós vamos cear junto. Não, eu ainda não fui, eu não sei o que é salvação, o que é ceia, então não tem problema nenhum você não participar, porque você vai ser preparado. E nós somos preparados na célula, nós discipulamos pessoas, explicamos o que é salvação, explicamos o que é a ceia. Então, o livro de Atos, quando Jesus subiu, começou a igreja, o povo era evangelizado, discipulado, batizava e partia o pão nas casas. Portanto, agora você curva a sua cabeça. Como é que está a sua vida financeira? Como é que é a sua vida com o dízimo? Quais são as suas dúvidas? Você acabou de ouvir a palavra. O dízimo me dá acesso ao melhor de Deus. Ora ao Senhor. Resolva isso com Ele. Entendeu? Resolva isso com Ele. Você está sabendo a revelação do ideal do dízimo. Como é que tem que estar o nosso coração quando nós investimos na obra do Senhor, devolvendo o que é dele. E vamos participar da nossa ceia. E as portas, como ele falou, vai abrir. Vocês vão ver se eu não vou abrir as comportas e as portas do céu sobre a sua vida. Tragam todos, tragam todos. Tem ninguém fora. Só está fora quem está desempregado, quem não está recebendo, quem é do lar. Está fora. Mas mesmo assim, pode orar para que alguma coisa aconteça. É muito bom. A Elza não trabalhava, mas a Elza estava com essa herança enroscada e desembaraçou. Quem sabe você tem coisas de ordem material enroscada, que pode ser desembaraçada. Faça um propósito com Deus. Tenha a sua experiência com o Senhor. Coloque as suas dúvidas diante do Senhor. Se você tem o coração aberto e as suas dúvidas foi colocada em choque pela verdade, abre mão das suas dúvidas, dos seus conceitos. Fique com a verdade acerca desse assunto que acabamos de colocar, que se chama dízimo. Não deixa isso ser um assunto polêmico. Muito pelo contrário, entenda o dízimo como privilégio dos filhos de Deus, do servo de Deus na terra. Vamos orar pelo pão e pelo vinho. Aqueles que receberam o pão e o vinho, que estão em comunhão, que foram discipulados, batizados. Espere para nós ceia. Nós queremos agora. Faça uma oração, você, diante da mensagem, diante do nosso momento mensal. É o momento da ceia. Consagre a sua vida ao Senhor, consagre as suas coisas ao Senhor, para que Ele repreenda a maldição, para que Ele repreenda o devorador sobre a sua vida. Ele faça uma limpeza no seu lar, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. Senhor, estamos preparando para a ceia. Hoje nós falamos sobre o dízimo. Estamos consagrando a nossa vida ao Senhor. Ao consagrar a nossa vida, não tem jeito de não consagrar também a área financeira nossa, pois tudo vem de Ti. Quebra as ações do inferno, devorador, as maldições que já vieram sobre nós. Quebra tudo e desliga. Queremos iniciar um caminho limpo de coração. Queremos experimentar uma vida abençoada e próspera. O dízimo dá acesso ao melhor de Deus. Abre a janela do céu.
Espírito Santo trabalhe com cada um agora. Tira, Senhor Jesus, o peso dessa palavra de voltar as costas. Tira de nós queremos ser livres. Consagra o pão, consagra o vinho. Quando ele chegar na nossa mão, que ele tenha o poder de cura e de libertação, que estaremos lembrando do Cristo vivo, do Cristo que está vivo, que morreu e ressuscitou por nós. Nós queremos ter uma experiência com o Senhor. Espírito Santo fala através dos dons, cura através do poder do nome de Jesus. Ó Deus, e faz uma obra gloriosa nessa noite aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Segure o pão e o vinho para nós cearmos juntos.
Alguém ficou sem o pão, sem o vinho. Naquele dia Jesus pegou o pão e ele partiu. Ele disse: ó, esse é o pão que é partido por nós. Comei todos em memória de mim. Conforme você estiver comendo esse pão, se houver uma fé inabalável, esse pão vai descendo e levando as enfermidades do seu corpo. Lembra bem, o corpo dele ficou roxo, para você gozar de saúde. Lembra disso, estou fazendo exercício de fé, para que a sua saúde seja restauração. E do mesmo modo ele pegou o vinho e disse: esse é o sangue da nova aliança. Bebei todos em memória de mim. Você bebeu assim, ó. O sangue te dá uma ação de erguer a cabeça. O corpo, ele traz a saúde para o corpo. O sangue traz a saúde espiritual, nos lava do pecado. Você tem condição de estar com a cabeça em pé para caminhar mais uma milha até o próximo mês. E agora nós vamos fazer uma oração um pelo outro. Junta dois aí. Mas antes de orar, eu gostaria que você fizesse confirmação. Junta. Por favor, sem medo de ser feliz. Aí, da ceia. Olha bem o que você vai falar para orar. Um fala, depois o outro fala também. Olha, existe 3 portas. Fala para ela, para ele. Olha, existe 3 portas. Uma Deus abre, que é a porta da eternidade. A outra ele abre também, que é a porta da bênção. Mas a terceira só você pode abrir, que é a porta do seu coração. Com o seu coração aberto, você vai dar o dízimo. E dando o dízimo, você vai ter acesso ao melhor de Deus. Por isso eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Vamos lá, ora agora. Vamos abrir as 3 portas. Aleluia, Jesus. Selá pa calabashi manai. Já abriu a porta da eternidade para nós. Nos selou com o sangue do Cordeiro. Olha, Senhor, o Senhor está prometendo abrir a porta e a porta do céu para nos abençoar. E essa palavra veio para abrir o nosso coração, para gente voltar à fidelidade, Senhor, dizimando a casa do Senhor, levantando o sacerdócio, o avanço do reino. Venha sobre mim, Senhor, a minha casa. Venha sobre seus servos, suas servas. Nos ajuda, Espírito, a abrir o nosso coração. Ajuda nesse momento, seu rebanho. Acabamos de encerrar. E temos uma promessa que vem da sua mão. Já nos prometendo uma vida abençoada. Repreendendo o devorador e a maldição. Liberando, Senhor, a igreja. Liberando seus escolhidos, seus filhos. Nos fazendo, Senhor, tesouro pessoal. E trazendo até nós a riqueza encoberta e os tesouros escondidos. Para que possamos, Senhor Jesus, investir no reino e ver a sua glória se manifestar. A igreja acabou de cear, nosso coração está escancarado. Nosso coração está aberto para ti. Nós queremos te louvar por esse fim de semana. Encaminha o rebanho
semana de cada um da família. Enquanto estamos orando aqui, desbloqueia a área financeira do seu povo. Traz um sinal àquele que precisa dos sinais, ou para pagar ou para receber, ou para vender. Traz a bênção sobre o seu povo. Traz a bênção sobre a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo. Seu sangue nos garante a vitória. Nos torna, Senhor Jesus, próspero, para que todas as nações possam olhar e dizer: esse povo é bem-aventurado, esse povo é feliz, esse povo é abençoado. Muito obrigado, Senhor. Cumpre a sua palavra. Agora é contigo, a mensagem é profética. Agora é hora do Espírito Santo convencer cada coração e levar para a prática do dia a dia nas nossas vidas, nas nossas igrejas. Maranata, Senhor, vem logo. Enquanto não chega, encaminha o nosso país, encaminha a igreja, encaminha a missão Atos, encaminha a família que aqui esteve, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o provedor, Jeová Jireh, Deus da provisão. Glória a Deus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, hoje e sempre. Abraça seu irmão com o coração dilatado. Abençoa a semana dele, meu irmão. Dê uma palavra de conforto ao